Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luciana, da FRT, sou aqui da equipe de produtos, e hoje nós temos o prazer de trazer para vocês a Jéssica, aqui do Parque, do Beto Carreiro, e ela vai falar um pouquinho para vocês, né, das novidades do parque, vai falar para vocês o que teremos aí daqui para frente. Então, vou mais uns minutinhos, vou aceitando todo mundo que vai entrando para a gente poder começar. Tá? E a Jéssica vai se apresentar, vai falar um pouquinho dela, da história aqui dela, do parque, e eu vou aceitando todo mundo, tá bom? Sejam muito bem-vindos, obrigada pelo tempo de vocês. Desculpa aí a demora um pouquinho, que a gente estava fazendo uns ajustes aqui para poder trazer, né, a apresentação bem bonitinha para vocês. Então, passo a palavra para a nossa amiga Jéssica. Bom dia, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica, executiva de contas aqui do Trade no Beto Carreiro. E então também cuido aí, né, das operadoras, das agências e todo esse pessoal aí para se capacitar, para cada vez mais estar entendendo o que é o nosso Word, né? Muito importante. Muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Então já fica também aí o convite para quem puder vir um dia, ter essa experiência, porque realmente é encantador e assim, quando você tem experiência, quando você vive, você consegue passar melhor para o seu cliente, né? O que ele vai ter aqui de experiência no nosso parque. E sempre foi algo que o João Batista, né, o nosso fundador, sempre falou que ele queria trazer para as pessoas não só um parque de diversões em si, mas uma experiência que pudesse ali transparecer, né, na vida dessas pessoas e trouxesse alegria, momentos em família, e isso é a nossa missão aqui no Parque Beto Carreiro World. Então, desde a compra, né, desde a venda ali até o momento da entrada do cliente, o atendimento aqui no parque, né, tudo que ele vai vivenciar aqui dentro, as experiências dos brinquedos, as experiências no show e a saída dele, tudo isso é para realmente trazer a melhor experiência possível, né? Então, a gente cuida de todos os detalhes, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês, então, mais um pouquinho. Eu vou falar, assim, por cima, algumas curiosidades que talvez também não conheçam, mas é bem interessante saber, porque o parque também tem um papel social, né? Então, não é só a questão do lucro, nós temos uma visão ali, há mais de 20 anos, de cuidar também das pessoas, tá? E principalmente aquelas pessoas que precisam de cuidado, né? Então, vou apresentar aqui um pouquinho para vocês. Tá todo mundo vendo, né? Tá certinho aqui os slides, a apresentação. Sim, consigo ver, tá tranquilo. Então, vamos lá. Ó, nosso parque é localizado em Penha, né, Santa Catarina. É uma cidade pequena, né? Não sei se todos conhecem, uma cidade aí com um pouco mais de 30 mil habitantes, mas é uma cidade que tem muita história, né? Agrega muita história, muito valor também ao parque. Nós já contamos com 34 anos de história, fizemos aniversário ali em dezembro do ano passado. Foi onde a gente até lançou uma novidade, né? A galinha pintadinha, que eu vou falar também um pouco mais para vocês, tá? Nós temos uma área com mais de 14 milhões de metros quadrados. Então, assim, pessoal, é muito grande a nossa extensão territorial. E apesar de já ter uma parte construída, ainda tem bastante espaço para construir mais, tá? São divididas em várias áreas temáticas, né? A gente tem mais de 100 atrações entre brinquedos, espetáculos, interação com o personagem, as nossas franquias internacionais, né? Então, com a Universal, com a DreamWorks, enfim, a gente tem realmente com a Mattel, né? Bastante parceria. E a gente vem se consolidando como um destino mais procurado para turismo e lazer. E fomos eleitos, né, pela TripAdvisor ali, mais de 9 vezes consecutivas, o melhor parque temático da América Latina, tá? Então, isso é um reconhecimento muito grande também, muito satisfatório, porque vem das pessoas, né, então a gente percebe que as pessoas falaram muito sobre a hospitalidade, sobre realmente tudo que o parque tem para agregar, sobre a questão da gente ter atração para todas as idades, então a gente sempre fala que é um parque muito família, é um parque para todas as pessoas,
né? Existem alguns parques de diversões que se direciona mais para um público específico. E aqui o Beto Carreiro não, a gente quis buscar realmente atração para toda a família, porque a gente recebe muitas famílias ali com pai, avós, bisavó, né? Criança pequena, criança um pouquinho maior, adolescente. Então a gente tem ali para todos os gostos, tá? E aí também aqui é interessante, né? Que muitas pessoas às vezes não sabem, mas a gente está num raio muito próximo dos principais aeroportos aqui do Sul, né? Então, de Navegantes, só 12 quilômetros, bem próximo. Florianópolis, 114 quilômetros. Joinville, 76 quilômetros. Curitiba, 198 quilômetros. E, além disso, a gente está muito próximo de Itajaí e Balneário Camboriú, que são duas cidades também bem requisitadas, né, pelo público. As pessoas, às vezes, querem vir também para o parque, mas conhecer uma cidade mais badalada, uma cidade que tem uma vida noturna, aí eles vão para Balneário, né? Então, a gente tem muito isso aqui. A gente está ali ao próximo, né, de 94 milhões de pessoas. Então, 43% da população, a gente está a 1 hora de voo aqui do parque. E a 2 horas, num total de 170 milhões de pessoas para algumas regiões do Brasil mais distante, né? Então, Centro-Oeste, e também para outros países como Uruguai, Paraguai, Argentina, que a gente também tem muita parceria, tá? Então, assim, é bem tranquilo, ó, aqui mostra, né, o raio, a gente está bem próximo mesmo de avião, é um pulo ali. Aí, um pouquinho de curiosidade, a gente já soma mais de 10 milhões de seguidores nas nossas redes sociais, né? Então, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, né, que agora é o X, né? E mais de 40 milhões de alcance por mês, tá? Então, também é um marco, assim, porque a gente se conecta muito com o nosso público através da rede social, né? A gente tem muito ali os nossos fãs, os nossos lovers Beto Carreiro. E aí aqui um pouquinho, né, que eu falei para vocês que eu ia demonstrar também o nosso lado de comprometimento com a comunidade. É uma coisa que o Beto sempre quis fazer é realmente não só visando o lucro, mas visando esse comprometimento, principalmente com a cidade de Penha. Então, quando ele iniciou, quando ele viu o potencial em Penha, quando ele fez a aquisição, né, aqui do terreno, ele passou de porta em porta, ele conheceu os moradores, né, ele trouxe essa visão de que, olha, eu vou me comprometer com vocês, eu vou trazer algo legal para a cidade. Então, além de girar empregos, ele criou o Instituto Beto Carreiro, tá? Que a gente já tem mais de 20 anos, então ali nós temos creche pública sediada para toda a cidade, temos aulas de circo, aula de ginástica, de teatro, e muitas dessas crianças que se formam lá vêm para cá depois para o parque para ser atriz, ator, então é bem interessante também. Aí também, desde 2019, o parque tem o próprio tratamento de água e esgoto, tá? Então, a gente conta com uma qualidade de água extremamente limpa, né, e própria. Nós seguimos todos os padrões de higiene e segurança e é reconhecido internacionalmente. Então, a gente tem muito cuidado em estabelecer procedimentos, protocolos para nossa alimentação. É uma das coisas que o público vê bastante no parque é justamente essa questão de higiene, né? Esse cuidado que a gente tem ali com os nossos visitantes para evitar fungos, bactérias, né? Em 2025, a gente consumiu 100% de energia renovável, tá? Então, também é um marco bem bacana. E aqui, né, como eu falei, a gente é reconhecido por 9 vezes consecutivas o melhor parque temático do mundo. E isso é um reconhecimento que vem das pessoas, então ter o público ali votando, decidindo, né, e trazendo os nossos benefícios, trazendo o que a gente traz de melhor ali para a experiência deles, é bem gratificante, porque a gente percebe que está no caminho certo, né, para se tornar ali um grande parque. E também foi considerado o 4º melhor parque temático do mundo, tá? E aí, como eu falei, né, aqui a gente tem um pouquinho de tudo, então, para todos os públicos. Nós temos as atrações mais radicais, né? Então, esse primeiro aqui é o Rebuliço, fica na área Cowboy Land. Aqui nós temos a nossa Fire Whip, que fica ali na parte radical, tá? Inclusive, a Fire Whip, ela está nesse momento em manutenção até agosto, porque a gente está passando por uma reforma muito grande nela. Uma das coisas que
as pessoas falavam de experiência negativa na Fire Whip, é que ela acabava machucando ali um pouco mais o pescoço, né? Balançava muito. Então, a gente está mudando os trilhos para justamente mudar essa experiência. Como ela é uma montanha-russa de 2008, ela é uma montanha-russa que já está há um bom tempo aqui no parque, né? Já é antiguinha, assim, já não é tão nova. Então, obviamente, a tecnologia de lá não é a mesma, né, de agora. Então, a gente parou esse tempo justamente para trazer essas mudanças, para que no nosso maior pico, que é final do ano, ela já esteja 100%, né? E trazendo uma experiência ainda melhor para os nossos visitantes, tá? Aqui a gente tem a Big Drop, né? Que quando nós fizemos a parceria com a Mattel, ela se tornou Big Drop, não mais Big Tower, porque agora ela faz parte do Hot Wheels, tá? Aqui a gente tem a Star Mountain, também uma montanha-russa já antiga no parque, mas ainda muito bacana, as pessoas gostam muito, porque ela é intermediária, ela tem looping, mas ela vai numa velocidade mais tranquila do que a Fire Whip, tá? Aí atrações mais tranquilas, familiares ainda. Aqui a gente tem o Super Soccer Splash, né, que fica na área da Nerf. Aqui a gente tem a nossa famosa Ferrovia Dino Magic, que é o trenzinho, né, que passa ali por todo um percurso da natureza, é bem legal também. Aqui nós temos na água o Crazy River, que é da área Madagascar. E aqui a gente tem a Sugar Mountain, que é da área ali da Vila Germânica, tá? Essa daqui também é bem tranquila, a partir de 95 centímetros já pode ir nela. Então, uma montanha-russa que não tem looping, né? Que é um pouco mais tranquila. Aí, um pouquinho dos nossos espetáculos, tá? Do espetáculo, desculpa, pessoal, tá no final, é que acabei trocando. Aí a gente tem as nossas parcerias internacionais, né? Então, como eu falei, parceria com a Mattel, que é uma grande parceria ali com a Hot Wheels, né? Que faz parte do nosso Hot Wheels Epic Show. É um show muito concorrido, é um show que a galera gosta bastante, né? É um show com a maior capacidade ali de pessoas do show Hot Wheels, tá? Então, a gente tem a capacidade da nossa arquibancada para 2.800 pessoas. E aqui é um pouco da área em si, né? Então, nós temos o restaurante Hot Wheels, as pessoas que ficam aqui no deck têm essa vista, né? Para o show. Nós temos a nossa grife, que é só com produto Hot Wheels, tá? E tem toda essa temática, né? Então, percebe-se que aqui no nosso restaurante a gente tem toda essa pegada de pista mesmo, né? Tudo realmente para trazer esse mundo imersivo ali do Hot Wheels, tá? Mais parcerias internacionais com a Universal, DreamWorks, né? Então, os Trolls, Madagascar, tá? O Kung Fu Panda, Shrek. Aqui é um pouquinho das nossas grifes, que é produção própria, tá? Então, a maioria aqui dos nossos produtos é feito aqui mesmo no parque. E nós temos essas grifes espalhadas pelo parque todo, né? Então, tem os pontos ali que, através do aplicativo, a pessoa consegue ver, acompanhar e saber onde fica cada grife daquele produto específico que ela está procurando, tá? É bem interessante também. Aqui é o Alex Murad, né, o filho do Beto, e o Romero Brito. A exposição do Romero aqui no parque é a maior exposição dele a céu aberto, tá? A nossa parceria com o Bob Esponja e com a Nickelodeon, né, em si, que é a mais recente. E aqui eu já quero trazer um ponto que muitas pessoas estão ali questionando e né, se perguntando por que o parque vai fechar, porque a gente determinou que a partir de agosto até dezembro vamos ficar 2 dias sem funcionamento, né? Pessoal, justamente para que a gente possa aproveitar o máximo desses 2 dias e dar seguimento às nossas obras, tá? Então, para outubro, a gente vai entregar a Galinha Pintadinha, né? A área dela já está bem avançada. Então, vai ter show, vai ter personagem, vai ter também brinquedo, para esse público mais 0 a 6 anos, tá? Com o Bob Esponja, atualmente a gente já tem essa área e já tem as fotos. Mas vai vir uma área só do Bob Esponja, né? Nós já anunciamos, vai ter uma montanha-russa incrível. E assim, só na montanha-russa foi investido R$ 500 milhão. E em toda essa reforma que a gente está fazendo, R$ 2 bilhões, que já foram pagos,
que já está com todo o material. Então, assim, o que está acontecendo, né, atualmente? Como a gente está construindo, tem alguns barulhos, ruídos de maquinário ali pelo parque, né? Às vezes pode estar passando o pessoal da manutenção ali pelo parque. Então, a gente quer, nesses 2 dias, poder ficar mais livre, né? Sem atrapalhar a experiência dos nossos visitantes, para poder realmente seguir com essas obras, tá? Então, foi justamente por isso que a gente determinou ali esse fechamento, que muitas pessoas não entenderam, muitas pessoas questionaram, e a gente entende essa preocupação, né, entende esses questionamentos, mas, né, na nossa visão, realmente foi o melhor para agora, para que a gente possa dar seguimento às nossas obras, tá? Então, já aproveitei o gancho do Bob Esponja para explicar para vocês o motivo. No Ritmo de Trolls é o nosso último show, né, que acontece no nosso palco central, às 19 horas, tá? Aqui tem um videozinho, para quem não conhece, ver um pouquinho, e é bem legal, porque é muito cultural aqui já, a gente já conseguiu implantar nos visitantes essa cultura de que no momento do show do Trolls, quem chega ali no gramado tem que sentar, não pode ficar em pé, para não atrapalhar as pessoas, né? Para que todo mundo consiga ter uma visão bacana do nosso palco, tá? Então, vocês vão perceber aqui nesse vídeo. Aí também uma curiosidade, né? A gente já sediou aqui MasterChef Brasil, então trouxemos ali algumas comidas típicas, né? Então, cada ano tinha uma temática diferente, tá? Pra vocês terem ideia, aqui era Portugal, então, né, bebidas e comidas relacionadas ao país. Aqui no parque a gente tem a primeira área Nerf, né, temática Nerf do mundo, tá? A nossa parceria com a Hasbro. Ficou muito lindo também, bem imersivo esse universo Nerf, né? Para quem conhece, para quem vivenciou isso quando era criança, vai lembrar ali bastante. E a gente tem toda essa temática. Então, nós temos 2 brinquedos na área Nerf, tá? O Spin Blast, que é esse primeiro, que é um pouquinho mais radical, tem que ter 1,20 m de altura. E o Super Soccer Splash, que é 90 centímetros de altura, então ele é bem tranquilo. Dentro da área Nerf, a gente tem uma hamburgueria também, tá? E a nossa grife só com produtos Nerf, tá? Bem legal aqui também. Já tivemos alguns eventos aqui gastronômicos, né? Então, como eu falei, o Festival Masterchef, Oktoberfest, tá? Vila Mix Festival, Dream Valley. Sediamos alguns eventos esportivos, como motocross, kart, desafio Beto Carreiro de corrida. Esse até eu já participei, é muito legal. Aqui um pouquinho do nosso mapa, tá? Atualmente a gente não disponibiliza mais mapa físico, porque a gente migrou para o nosso aplicativo, então é sempre interessante falar ali para o cliente, né? Baixar o aplicativo, que ele vai ter o mapa completo, ele vai funcionar como GPS aqui dentro, então ele vai conseguir traçar a rota para onde ele quer ir, né? Ver ali a distância, tudo mais, então é bem legal. Ele também consegue ver tempo de fila, horário de show, tá? Atualmente, né, tirando essas novas áreas que vão ser entregues, nós temos já essas áreas aqui dentro do parque. Então, a Ilha dos Piratas, Triplicande, que é a parte mais infantil, onde tem Baby Elefante, Xícara Maluca, a Roda Gigante, tá? A nossa loja da Lilica Repelica e o Tigor. Temos a Vila Germânica, onde conta com o nosso carrossel, onde tem essa pegada realmente alemã, onde tem o show do Excalibur. Temos a Avenida das Nações, que é o nosso palco principal. Ali no início, né, na chegada dos visitantes, tem algumas fotos com personagens,
E, ao final, tem também o show do Trolls, tá? Aventura Radical, que é a parte dos brinquedos radicais, né? Como as montanhas russas, a Big Drop. Cowboy Land, né? Que é a nossa área do cowboy, onde fica o rebuliço, onde tem a nossa loja Fine, onde tem também uma hamburgueria, tá? Tem o Memorial Beto Carreiro, e também acontece o show do Sonho do Cowboy. Temos a área Hot Wheels, né, como eu mostrei para vocês, onde acontece o show, tem hamburgueria, tem a Big Drop ali sediada. A Terra da Fantasia, que é a nossa parte ali da natureza, a nossa ferrovia. A Nerf Mania e a área Madagascar, tá? Então, assim, pessoal, um pouquinho sobre as vendas, né? Muitas pessoas têm dúvidas, o que está incluso no passaporte, né? A gente recebe muito esse tipo de dúvida. E dentro do passaporte, a única coisa que realmente, não está inclusa, você vai ter que pagar a parte, o Excalibur e o Portal da Escuridão, tá? O restante está tudo incluso, todos os brinquedos, né? Todos os shows, a foto com o personagem. Lógico, a gente tem aqui dentro do parque também alguns games, né, pagos à parte ali também, aqueles de tiro, tiro ao alvo, basquete, né, mas assim, eu digo em relação aos nossos brinquedos e aos nossos shows, tá tudo incluso. Só que a gente pode personalizar essa experiência do visitante, né, principalmente se a pessoa vem só um dia de parque, porque como eu falei para vocês, o parque é bem grande em extensão territorial. Então, se a pessoa vem um único dia, sem nenhum opcional, é muito difícil ela aproveitar tudo. Porque é muito show, é muito brinquedo, é muita foto. Então, por isso a gente fala, vamos incluir os opcionais para que você tenha uma experiência ainda melhor, para que você não enfrente fila, né, de algum brinquedo que você quer muito ir, ou de algum show que você tem muitos sonhos de estar conhecendo. E para isso a gente tem os nossos opcionais, tá? Então, aqui, já estão inclusas, então aqui fala todas as atrações, né? A gente sempre deixa claro, gente, olha o calendário de manutenção, né? Fala isso para o cliente, porque às vezes, que nem nesse momento, até agosto, a gente está com a Firewhip em manutenção. Mas isso é uma coisa que já está programada faz tempo, já está lá no nosso site calendário desde o início do ano. Então, assim, fala para o cliente, né? Olha, dá uma olhada, veja quais brinquedos estão, para que ele não seja pego de surpresa quando chegar aqui no parque, tá? E dizer, ninguém me avisou, ninguém me falou sobre isso, né? Aí aqui um pouquinho dos nossos opcionais, né? Então, a gente tem acesso VIP nas atrações, Excalibur, os nossos Fast Pass, né? Então, Adrenaline, Family, Adventure, Ultra Pass, Single Pass, estacionamento, tá? Portal da Escuridão e Maquiagem do Terror, guarda-volumes, carrinhos elétricos e de bebês, tá? Aí, esses demais aqui é os opcionais que a pessoa compra no parque, tá? Um pouquinho dos nossos passaportes, tá? Então, assim, nós temos passaporte de 1 e 2 dias para vender. Temos a meia entrada, mas já deixando claro, pessoal, a meia entrada, ela é sobre valor de bilheteria, tá? Então, assim, nem sempre ela vai compensar. Por quê? Os nossos antecipados, que são esses ingressos aqui de 1 e 2 dias, a gente coloca promoção nele. Então, se a pessoa compra antecipada, ela vai ter um valor melhor. E às vezes esse valor está mais em conta do que a minha entrada, que já é um valor estabelecido, né? A minha entrada ela é sempre sobre valor de bilheteria, ela não é sobre as nossas promoções. Então, tem que sempre avaliar isso ali na hora da venda, né? Verificar o que vale a pena para o cliente, até porque a minha entrada ela tem algumas exigências, né? Então, assim, a do estudante tem que ter aquela carteira padrão nacional, idoso tem que trazer no dia o documento dele para comprovar a idade, né? PCD tem que trazer o laudo. Então, tem essas exigências também que tem que sempre deixar claro ali para o cliente, tá? Temos os passaportes anuais e o passaporte Kelly. O passaporte Kelly é um passaporte que tem que ser solicitado no nosso site oficial, ele não fica nas plataformas ali de vendas, tá? Porque ele faz parte do nosso e-commerce. Então, você tem que solicitar com pelo menos uma semana de antecedência
tá, da data da visita, vai colocar o laudo, né, que tem que ser assinado por um neurologista ou um psiquiatra infantil, enfim, com o CID certinho, né, atestando a deficiência neurológica ali da pessoa, vai juntar o documento e vai colocar algumas informações para o contato. Aí, sendo aprovado ou precisando de alguma retificação, o setor responsável entra em contato para avisar, tá? E ele é um dia de visita limitado a uma vez por ano, tá? Então, se o cliente for vir 2 dias, tem que deixar claro, olha, um dia vai ter que comprar para essa pessoa, tá? Porque ela só vai ter direito a um dia gratuito. Aí o anual vale a pena para aquele cliente que vem cerca de 3, 4 vezes ali no ano, já compensa oferecer o anual. Porque para ele vai sair mais em conta, tá? Do que ficar comprando passaportes picados, né? Yes. A gente aproveita que você está falando das regras dos passaportes, nós temos Uhum. 2 perguntas aqui, que eu acho que é legal, porque aí você já aborda isso. A Mila, da Brasília Viagens, está perguntando se militar tem desconto, e a Tiele está perguntando desconto para o agente de viagem. Então, aí é bom, já está falando disso, já é pertinente. Tá, legal. A gente tinha antigamente esse desconto para militares, tá? Mas não trabalhamos mais atualmente com esse tipo de desconto. Então, militar, servidor público, não tem mais desconto aqui no parque como tinha antigamente, tá? Então, só respondendo essa dúvida. Em relação a agente, nós temos sim, nós temos uma coisa chamada tarifa agente, tá? Então, o que que é a tarifa agente? Você tem que comprovar o seu vínculo ali com, né, ou no caso de vocês com a operadora ali, né, a prestação de serviços, solicitar no nosso e-mail do reservas, tá? Comprovando esse vínculo, e ele é um desconto de 20% para o agente de viagens e até mais 3 acompanhantes, tá? Limitada a 2 visitas por ano. Aí esse desconto é tanto para o passaporte de 1 e 2 dias, como para o passaporte anual também, tá? Mais alguma dúvida, gente, sobre essa parte dos passaportes? Tem uma dúvida aqui, sobre o Premium Tour que não comissionou, não comissiona. Isso, o Premium Tour é um produto que nós que trabalhamos com as operadoras e agências não vendemos, porque ele não é comissionado, tá? Então, a gente nem tem todas as informações sobre ele, assim, valores, como é que funciona o guia, né? Como é que funciona toda essa parte dele, a gente não tem essa informação, porque como a gente não comissiona, a gente acaba não vendendo. Aí, nesse caso, para fazer a compra do Premium Tour, tem que falar com a nossa central de vendas, tá? Então, quando entrar em contato com a gente ali, tem que ir para a parte de compra de pessoas físicas, comprar realmente pelo seu CPF, tá? Só que aí, lembrando, vai ser aquele valor e não tem uma comissão em cima dele, né? Então, tanto se a agência comprar, o cliente comprar, o valor vai ser o mesmo, tá? Beleza, obrigada. Aqui temos a Suzane está perguntando do passaporte Kelly se aplica PCD também. Sim, para pessoas com deficiências neurológicas, né, incapacitantes ali. Eu vou até só pegar aqui uma colinha que mostra ali mais ou menos o que que tá em, o que pessoas, né, que conseguem solicitar, tá? Que eu acho que fica mais fácil até para mostrar para vocês. Então, ó, são deficiências intelectuais, múltiplas, autismo e síndromes neurológicas, tá? Então, o PCD também pode se enquadrar, por exemplo, síndrome de Down também se enquadra, né? Mas, assim, para fazer uma avaliação certinho, seria interessante realmente, com antecedência, solicitar, mandar o documento, o laudo ali do cliente, e para verificar com o setor responsável se aquilo se enquadra, se o laudo está certo, né? Se o CID ali se enquadra para o passaporte Kelly, tá? Porque tem essa questão de ser deficiências neurológicas múltiplas, né? Síndromes mais raras, tá? Então, de repente, nem todo PCD vai se enquadrar. Tem que realmente analisar, porque às vezes a pessoa
tem só uma deficiência, por exemplo, na perna, né? Uma deficiência auditiva, então tem que ver certinho ali se vai se enquadrar com o nosso setor responsável, tá? Aí eu indico a fazer o contato, solicitar antes. Nós temos um setor também no nosso canal oficial do WhatsApp, que é suporte. Nele também dá para tirar essas dúvidas que o pessoal consegue esclarecer melhor. Todos os CIDs ali que entram para o passaporte Kelly, tá? Perfeito. Podemos ir avançando conforme o pessoal for perguntando, aí eu já vou Tá. falando com você. Então, aqui é um pouquinho, né, das possibilidades que nós temos, tá? Nós temos os acessos VIPs dos shows, tá? Então, tanto Hot Wheels, Madagascar, Sonho do Cowboy. Então, para que é isso? Jéssica, se já está incluso ali, né, para que eu vou comprar um acesso VIP? Para justamente personalizar essa visita. Então, por exemplo, Hot Wheels é um show nosso muito concorrido, é um show que, assim, em disparado, as pessoas mais querem assistir, né? Se a pessoa não compra o acesso VIP, ela vai conseguir assistir? Depende. Se ela se programar e chegar ali mais ou menos com 40, 45 minutos de antecedência para a fila, ela consiga entrar ali na nossa arquibancada e tá dentro da quantidade correta. Agora, se ela compra acesso VIP, ela já vai ter uma fila diferenciada e ela vai garantir o lugar dela. Então, mesmo que ela chegue mais em cima da hora, ela não vai ter problema quanto à entrada, tá? Então, é justamente para isso, para personalizar. O Excalibur, né, acontece meio-dia, tá? Aí nós temos os Fast Pass, eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada um, tá? Mais para frente, Portal da Escuridão, Maquiagem do Terror e Estacionamento. Todos eles a pessoa consegue cadastrar no aplicativo, alguns precisam de agendamento, como o Fast Pass, precisa colocar os horários que vai em cada brinquedo, tá? E então, é aquilo que a gente sempre fala, se o cliente quiser passaporte de 2 dias, é mais fácil, ele consegue se organizar melhor, dividir o que ele vai fazer em cada dia. Se ele quer um dia só, oferta opcional, porque aí ele consegue aproveitar muito mais o parque nesse um dia só de visita, tá? O estacionamento, né? Então, a gente disponibiliza também estacionamento antecipado para venda, né? Que é ali para a pessoa já chegar aqui com ticket, vai entrar no estacionamento, vai sair com aquele ticket, não precisa se preocupar em pagar mais caro na hora, em ter que ir até a bilheteria fazer o pagamento, né? Já é mais cômodo ali, tá? Aqui eu trouxe um pouquinho mais sobre as restrições de altura. Então, assim, uma coisa que eu queria também falar, só um minutinho, pessoal. Acho que vocês perceberam que eu falo muito, né? Eu me empolgo, tá? Mas uma coisa que eu queria falar é sobre um pouquinho das alturas, por quê? Não sei se vocês pegaram essa transição e reclamação que teve, mas ano passado a gente determinou que a partir desse ano, crianças acima de 2 anos já seriam pagantes, né? E isso gerou ali um certo problema, assim, com as pessoas reclamando, se perguntando por quê, né? Ah, porque a criança não aproveita. E assim, ó, experiência própria, tá? Eu tenho um filho que começou a vir para o parque com 2 anos, né? Atualmente ele está com 3. Ele aproveita muito, gente, muito, assim. Tanto que a gente tem um anual e a gente vem direto, né? Para justamente ele aproveitar ao máximo. E ele nem é uma criança de uma estatura muito alta, porque os pais são pequenos, então, assim, ele ainda não consegue em tanto brinquedo, mas mesmo assim ele consegue em muitos, né? Então, vou citar para vocês, ó. Só de brinquedos com altura livre, né? Nós já temos aqui 5 brinquedos. Então, a xícara maluca, Baby Elefante, roda gigante, carrossel e a ferrovia. Então, 5 brinquedos sem precisar de altura, tá? E ainda assim, tem um aqui, deixa eu ver onde ele tá. Aqui, ó, o Betinho Carreiro 2D, ele tem uma poltrona que não se movimenta, então também é altura livre. Então, o pai também pode ir até com o recém-nascido no colo, assistir ali o desenho, né? Que não tem problema, tá? Porque ele tem 1,10 m, mas para as cadeiras que se movimentam, que aí não tem como uma criança menor que isso ir, por questão de segurança. Mas ele é uma opção para quando a criança vai no colo e vai na cadeira fixa, tá? 80 centímetros, gente, que geralmente uma criança de 2 anos já tem 80 centímetros para cima. Pelo menos ali é o que a gente tem
recomendação da OMS, né, em questão de crescimento. Tem o Rascapusca e tem a montanha-russa Dundum. 90 centímetros, tem o Super Soccer Splash. 95, temos a Tigor Mountain e o Turbo Drive. E 1,05 m tem o Crazy River, que já tem criança ali de 3, 4 anos que tá chegando nessa altura, tá? Além disso, a gente tá fazendo também a galinha pintadinha, que vai ser para esse público. Então, além de todas as atrações de brinquedos já existentes, dos nossos shows e das nossas fotos, ainda vai vir a galinha pintadinha para agregar mais ainda. Então, assim, tem muita coisa para uma criança pequena fazer dentro do parque. Dá para aproveitar muito, muito, experiência própria mesmo. Então, quis trazer isso porque eu sei que tem reclamação, eu sei que é a dor das pessoas, né? Muitas pessoas já me perguntaram, muitas pessoas já me questionaram, e eu sempre trago essa visão de que tem justificativa sim para isso, tá? Aí, 1,10 m temos autopista, Betinho Carreiro 2D, 1,20 m Rebuliço, Star Mountain, Barco Pirata, Spin Blast, e 1,30 m Fire Whip, Big Drop e Tibum, tá? Aí aqui eu vou falar um pouquinho sobre os Fast Pass em específico, tá? O Adrenaline Pass, ele dá direito a quatro atrações, uma vez em cada, tá? Aí nele tá incluso, né, já. Então, alguns dos nossos Fast Pass já são determinados, né? Já tem o brinquedo que vai estar incluso. O Rebuliço, tá? A Fire Whip, a Star Mountain e a Big Drop. Só que, pessoal, é aquilo. Se tiver em manutenção, pode ser que algum brinquedo mude, tá? Nesse caso, até agosto, a gente já colocou e as pessoas já sabem, no lugar da Fire Whip tá a Crazy River. Então, enquanto ela tá em manutenção, nós trocamos o brinquedo, tá sendo Crazy River. O restante continua o mesmo, tá? Nós temos o Family Pass, que já é mais tranquilo, né? Ali um passaporte rápido para famílias mais que querem curtir realmente juntas, né? Então, nós temos ali a ferrovia, o Rascapusca, o Crazy River e o Super Soccer Splash, tá? E aí nós temos um intermediário, né? Nem tão radical, mas também nem tão light assim. Aí nós temos a autopista nele, o barco pirata, o Spin Blast e a Tigor Mountain, tá? E aí tá, né, a cereja do bolo. Atualmente a gente criou um novo Fast Pass, porque nós percebíamos que as pessoas, às vezes, queriam pegar, por exemplo, o Adrenaline, mas não gostava da Big Drop. Nossa, eu tenho pavor da Big Drop, eu não consigo, eu tenho medo, não vou de jeito nenhum. Só que ela ficava limitada, porque naquele tinha Big Drop, né? E aí, fora esses, e fora o Single Pass, que é para comprar só de um brinquedo, a gente só tinha Ultra Pass. Só que o trapézio é um valor mais alto, então nem todo mundo está disposto a pagar, né? Nem todo mundo realmente quer essa experiência completa. Então, pensando nisso, pensando no nosso público, a gente criou esse novo Fast Pass, que ele também dá direito a 4 atrações, só que é de escolha da pessoa, né? Jéssica, ela pode repetir a atração? Não, gente, não pode ser em duplicidade. Ela tem que escolher 4 atrações diferentes, tá? Mas aí tá a vantagem também. Eu gosto muito da Adrenaline, não gosto da Big Drop, então eu vou colocar o Crazy River no lugar. Vou colocar a Tigor Mountain no lugar. Vou colocar a... Vamos ver aqui um também que não é tão... que é mais intermediário, né, ali. O Spin Blast no lugar, né? Então, assim, a gente pensou realmente nisso com esse novo. Trazer essa possibilidade da pessoa escolher, tá? Então, ele também dá direito a 4 atrações. Esse também tem que fazer a escolha e o agendamento no aplicativo, assim como os que eu já falei anteriormente, tá? Mas ali é essa novidade que é de escolha da pessoa, né? Então, ficou algo bem bacana. Aí a gente tem o Single Pass, que é para uma atração. Então, vamos supor, a pessoa não faz questão de não pegar fila, né? Não ficar enfrentando uma fila, mas tem um brinquedo específico que ela quer muito não pegar fila. Ah, eu quero muito a Fire Whip, é meu sonho, eu quero conhecer, e eu sei que ela é concorrida, não quero pegar fila nela. Então, compro o Single Pass só da Fire Whip, tá? Ou, por exemplo,
nosso novo brinquedo, né, que ainda é novo, foi lançado em outubro, que é o Turbo Drive. Ainda é bem concorrido. Eu quero muito ir no Turbo Drive, eu não quero enfrentar fila. Pega o single pass do Turbo Drive, tá? Então, é para essas pessoas que querem algo em específico ali. Agora, a pessoa quer realmente, olha, Jéssica, eu não quero me preocupar, eu não quero pegar fila em nenhum, eu quero ir quantas vezes eu quiser nos brinquedos. Aí a gente tem o Ultra Fast Pass, né? Ele já é mais exclusivo. Então, ele dá direito a todas as nossas atrações de brinquedo, tá? Completamente todas as nossas 13 atrações e quantas vezes a pessoa quiser. Eu quero ir 10 vezes na Fire Whip. Pode ir 10 vezes na Fire Whip, não tem problema, Ô, tá? Jess, Oi. a Aline da Portur Viagens está perguntando se é possível comprar lá na hora os Fast Pass. Sim, é possível, só que acontece. Se ele comprar aqui na hora, primeiro que ele vai estar comprando com o parque, né? Então, vocês não vão estar ganhando nada com isso, nenhum benefício. Segundo, que muitas vezes na hora a gente acaba aumentando um pouco o valor, né? Porque a pessoa está comprando ali para o último momento. Então, o valor também não fica mais vantajoso. E outra coisa que pode acontecer também é que esses são produtos por sessão. Então, pode acontecer o esgotamento, tá? Então, por exemplo, o Adrenaline. O Adrenaline dos nossos Fast Pass era o produto, assim, que mais esgotava, que as pessoas mais procuravam. Então, pode acontecer da pessoa chegar aqui na hora e não ter mais aquele produto para venda, tá? O Excalibur, que é bem concorrido também, pode acontecer de não ter mais. Aí o que que acontece? Às vezes a gente, no Excalibur, abre outra sessão. Aí a gente vai abrir a sessão de 2h30, mas nem todo mundo gosta de almoçar 2h30 da tarde, né? E a primeira sessão é meio-dia. Só que é a que mais esgota. Então, às vezes, a pessoa chega aqui, decide, eu quero tanto Excalibur, pensei, eu quero, né? Porque tem essa experiência do show junto com a gastronomia, quero comprar. Opa, encerrou de meio-dia. Então, a pessoa fica ali triste, mas não tem o que fazer, porque a gente tem quantidades determinadas, né? Nos nossos shows tem a questão de quantidade de lugares na arquibancada, e nos brinquedos, a gente também limita esses Fast Pass, porque senão, se todo mundo comprasse, imagina, o Fast Pass não ia ser mais uma fila exclusiva, né? Ia se tornar uma fila comum cheia também. Então, também tem limite, tá? Então, assim, dá para comprar, mas sempre deixar claro para o cliente que pode ser mais caro e pode ter esgotamento do produto, tá? Mais alguma dúvida, Lu? Não, pode seguir. E aí, gente, o diferencial do Ultra Fast Pass é que, diferente dos outros que precisam fazer agendamento, né, ali no aplicativo, ele não. Você vai na bilheteria, vai trocar o seu ingresso por uma pulseira, e com essa pulseira o monitor consegue fazer o controle de que você tem o Ultra Pass, tá? Então, ele é bem diferenciado por isso também. Então, aqui tá, né, acesso ilimitado às 13 atrações, pulseira personalizada, acesso exclusivo sem fila comum. É um produto individual, intransferível e com vendas limitadas. Outra coisa, só para deixar bem claro, pessoal, todos esses produtos, eles são para o dia da visita escolhido. Então, o cliente vai vir 2 dias, pode usar o trapézio em 2 dias? Não, ele é para um dia só. Então, tem que se atentar muito a isso também na hora de vender, perguntar para o cliente. Se ele for vir 2 dias, qual dia você quer usar esse benefício? No primeiro ou no segundo? Porque eu preciso colocar certinho, entendeu? Então, assim, sempre se atentar a isso. São produtos de sessão. Aí vamos supor, acabou vendendo errado, colocou para o dia que o cliente não queria. Se não solicitar a troca naquele dia, ele vai dar no show e não é reembolsável, tá? Então, assim, precisou trocar, teve essa questão, se não solicitar antes, perde o produto total, tá? Então, tem muito que se atentar a esses detalhes, assim, da data em específico. Ô, Jess, tem uma pergunta aqui. A Fomenta Arte está perguntando que, mesmo reservando 2 dias, por exemplo, do passaporte para uma família, o Family Pass consigo reservar pelo aplicativo, pois esta reserva dos 2 dias do passaporte, ou consigo no momento da reserva? Consegue já adquirir no momento da reserva, tá? Tá. Aí a outra pergunta aqui da Bela Azul Viagens, qual seria o período considerado de baixa?
de baixa temporada nossa, Isso. olha, é mais o período ali de abril até junho, né? Daí, julho, já começa a nossa alta por causa das férias escolares, tá? Então, é um período ali bem mais visitado. Agosto e setembro também é um pouco mais tranquilo, e a partir de outubro já começa a nossa alta temporada, então já começa realmente a ter muito mais visitas, tá? A partir de outubro, assim, já o pessoal, porque é dia das crianças, né? Aí geralmente a gente lança atrações em outubro, que nem ano passado foi a do Hot Wheels, que foi o Turbo Drive. Esse ano vai vir a Galinha Pintadinha. Então, a baixa é nesses períodos, assim, de abril a junho, e agosto e setembro ainda também é tranquilo, tá? Aí uma outra pergunta bem pertinente da Mila: o cliente comprou antes, precisou alterar a data, ou por necessidade, ou por causa da companhia aérea, ele perde? Não, se solicitar, aí assim, né, também tem que verificar ali certinho, né, com vocês, com a operadora, como é que vai funcionar essa questão da data, tá? Mas principalmente ser solicitado com um pouco mais de antecedência, né? Sim. Porque o produto ainda de 1 em 2 dias, o passaporte, a gente consegue fazer essa troca com mais facilidade. Mas se for esses produtos opcionais, já não consegue. Então, precisa realmente solicitar com antecedência para não correr o risco de perder totalmente aquele valor pago, tá? Uhum. Porque aí é Exatamente por conta da demanda que você falou, né, agora há pouco, que às vezes isso. se esgota mesmo. Tá. Exatamente, às vezes esgota, aí também o nosso setor ali, né, tem um tempo de conseguir dar um retorno, tá? Então, assim, O que for quando. ingresso, a gente entra com antecedência, pede a alteração. Agora, o que for Isso. de opcionais, tem que consultar mesmo com essa antecedência toda. Isso, exatamente. Até por conta do esgotamento, isso mesmo, Uma tá? outra pergunta aqui que eu acho que é bem pertinente, como você estava falando do Ultrapés, a Camila, ela está perguntando se dá para comprar Ultrapés para 2 dias, né? Por exemplo, se compra passaporte de 2 dias, pode comprar Ultrapés para 2 dias? Pode sim, tá, Camila? É só o que você tem que fazer. Por exemplo, não vai dar para você fazer nessa mesma reserva o Ultrapés para 2 dias. Por quê? Você vai estar puxando a reserva do primeiro dia, né? Então, vamos supor, o cliente vai vir amanhã, dia 8. Então, eu tô fazendo a compra, coloquei lá dia 8. Aí você coloca o passaporte 2 dias e coloca o Ultrapés. Ele vai pegar tudo no dia 8, porque o nosso passaporte 2 dias, ele é um produto único e a gente não determina o segundo dia, porque a pessoa pode vir até 7 dias depois, tá? O primeiro dia é obrigatório naquela data escolhida e o segundo dia, 7 dias depois. Então, o que você tem que fazer, né, para dar certo? Vai ter que gerar o passaporte 2 dias junto com o trapézio em uma reserva, e depois vai ter que fazer uma reserva para o trapézio do segundo dia. E aí você vai perguntar para o cliente: você vai vir dia 9? Vai ser 2 dias consecutivos? Você quer pular um dia, vai vir dia 10? Você tem que ter a certeza do segundo dia, de quando ele vai utilizar, sabendo que ele tem 7 dias para vir, né? Para você colocar o trapézio do segundo dia com a data certinha, para justamente não dar esse problema de no-show, tá? Porque se a gente colocar no mesmo carrinho, no mesmo produto, dois ultrapés e os passaporte 2 dias, todos vão puxar para o dia 8. E aí não é isso que a gente quer. A gente quer um para o dia 8 e um para o dia 9, um para o dia 10, por exemplo. Então só tem que se atentar a isso, tá? Mas dá sim para fazer a venda ali nos 2 dias, só realmente se atentar que quando você está fazendo a venda, ele puxa só aquele dia que você colocou. Então faz uma venda, depois você vai lá, faz uma nova reserva só com o trapézio. E aí você vai ter alterado a data lá em cima. Uhum. Aí uma outra pergunta que é bem pertinente da Mila, porque assim, quando há cancelamento de voo, por exemplo, no dia, né, e acaba jogando para o dia seguinte, e já o dia seguinte calha de ser o dia de estar, né, no parque, aí como que vai funcionar? Como que funcionam essas alterações, né, que acaba sendo mais involuntária ainda? Isso. Aí, na verdade, assim, né? Aí tem que solicitar para a operadora conversar com a gente, tá? Explicar a situação, né? Que o voo foi cancelado e tudo mais, porque assim, o passaporte ele tem que ser utilizado naquela data que ele foi escolhido, tá?
o que muitas pessoas têm dúvidas também é, por exemplo, mas eu comprei de 2 dias, não deu para o cliente chegar naquele dia, ele pode ir no outro dia? Não, gente, não pode. Porque ele está caracterizado naquela data certinha. Então, para ele vir no outro dia, vai ter que fazer alteração de qualquer jeito. Senão, não vai passar na catraca. Porque ele já perdeu o primeiro dia da visita, tá? Então, tem que fazer a alteração, tem que solicitar com antecedência e conversar ali com a operadora, né, explicar a situação, que o voo foi cancelado, para que eles entrem em contato com a gente possa fazer essa averiguação de troca, tá? Fechou. Pode seguir. Aqui eu trouxe um pouquinho dos nossos espetáculos e os horários, tá? Então, o Excalibur, que é realmente o único que é pago à parte ali, né, que não dá para a pessoa assistir sem pagar, geralmente ele acontece meio-dia, tá? Quando abre uma segunda sessão, é às 2h30. O Excalibur é bem legal também, pessoal, porque ele é um show temático que tem luta medieval, e aí é bem interessante porque são cavalheiros que cada um tem uma cor. Então, tem o cavaleiro vermelho, o cavaleiro amarelo, e a depender de onde a pessoa ficar na arquibancada, ela vai ter a torcida certa, né? Então, às vezes, ela vai sentar na torcida amarela, e ela torce para o cavaleiro amarelo, né? E aí é bem legal que eles fazem ali diversos torneios, né, durante o show, e tem o lanche incluso, tá? E o refri, ele é refil, então passa ali o tempo todo o rapaz, né, com a água ou refrigerante ofertando para as pessoas, tá? A gente só tem água e refrigerante no show, não tem suco. Outra coisa interessante tanto no Excalibur como nos acessos VIPs, criança até 4 anos e 11 meses não pagam, tá? No Excalibur, a criança não paga e ainda ganha o lanche Kids. E aí no Hot Wheels, Madagascar e Sonho do Cowboy, ela não paga se ela sentar no colo do responsável que pagou, tá? Agora, se o responsável quiser um assento só para criança, aí tem que fazer o pagamento normal ali do VIP dela, tá? Mas é uma informação também bem interessante. O Hot Wheels acontece 1h30, Madagascar Circo Show às 15h30, tá? Sonho do Cowboy às 18 e no Ritmo de Trolls às 19, tá? O Sonho do Cowboy não se repete, não tem outras sessões. Agora, o Hot Wheels e Madagascar, quando a gente está numa lotação maior no parque, muitas vezes a gente abre a segunda sessão, tá? Ou até mesmo a terceira, já aconteceu também. Por exemplo, nesse mês de julho, já tem algumas datas que a gente abriu a segunda sessão dos 2 shows, tá? Justamente pela quantidade de lotação ali do parque. Aqui, para quem não conhece, eu trouxe um vídeo do Hot Wheels também, para ilustrar mais o que é esse show que o pessoal tanto vibra, tanto gosta. Tá sem o som, tá? Só alguma coisa, Lu? É que ele tá saindo sem som. Tá sem som? Uhum. Estranho, aqui tá tudo ligado. Não voltou? Não, não voltou, não. Mas aí depois você me passa esses Isso. vídeos, tudo que a gente deixa disponível para os Tá, comerciais enviarem para as legal. agências todo o material, não tem problema. Tá. Então é bem legal, né, que quando a pessoa compra esse opcional do show do Hot Wheels, do show do Madagascar, ela garante aquele lugar ali dela, né, na arquibancada, e
assiste, assim, é um show incrível, sem precisar ficar chegando com muita antecedência, perder o tempo dela aqui no parque, tá? Aí eu trouxe também o Excalibur, também se não tiver o som, gente, se der problema, eu vou mandar todo o material, tá? Fica mais fácil, mas só para mostrar para vocês um pouquinho de como que é o show do Excalibur. Portal da Escuridão também trouxe um videozinho para mostrar para vocês. Esse não é tão agradável, né? Mas é legal também. Ô, Jess, eu tenho perguntas aqui, depois que passar o videozinho, aí eu te falo. Esse aqui também, assim, às vezes a pessoa não dá uma. Como é que se fala? Não dá tanto valor para ele, mas quando o pessoal está aqui no parque na hora, passa por ali, né, pelo Portal da Escuridão, às vezes eles acabam adquirindo. Então, assim, uma coisa que a gente também fala, incentive, né, também faça venda, porque parece tão bobo, tão simples assim, mas quando chega aqui na hora, instiga o pessoal e eles acabam também comprando, tá? Pode fazer umas perguntas. A Tiele está perguntando, 2 dias são suficientes? Sim, a gente sempre indica, inclusive, tentar ofertar os 2 dias para o cliente, né? A gente sabe que às vezes o cliente tem a visão de que um dia eu vou conseguir dar conta, eu vou ver tudo, eu vou enjoar do parque. Mas na verdade não, né? Assim, a gente fala, oferece 2 dias para justamente mostrar para ele que, olha, com 2 dias você consegue montar um roteiro muito legal, né? Sem ficar naquela correria, naquela pressa de, ai meu Deus, eu quero ver tudo, ai tem isso, tem aquilo, tem foto, tem show. Então, assim, é o que eu sempre falo, 2 dias dá para você dividir legal entre os shows e as fotos com o personagem, né? E ainda, por exemplo, ir nos brinquedos não tão concorridos ou na área mais infantil. E no outro dia, focar mais nos radicais, focar nos brinquedos mais concorridos. Então, assim, 2 dias dá tranquilamente para conhecer melhor o parque, para aproveitar, assim, tudo que a gente oferece, tá? Eu acho 2 dias ótimos também para isso. O Aquila está perguntando se já tem em julho os horários, né, das atrações, porque ele tem 2 grupos, aí ele queria saber esses 2 horários das apresentações. É isso, né, Aquila? Isso, eu consigo também te mandar, tá, Lu? Ali, qual os dias que a gente tem essa segunda sessão. Não são todos os dias, mas já tem alguns determinados, aí depois eu posso pegar esse material e te mandar também. Tá ótimo. E passar para eles, tá? Aí a Marite Turismo está perguntando, no caso, o opcional seria uma espécie de VIP? Isso, o opcional que a gente fala, né, assim, tem tanto para os brinquedos, que é aqueles Fast Pass que eu mostrei, né, e tem para os shows, que é o VIP realmente. No show é para a pessoa não se preocupar se vai ter lugar para ela ou não, né, se ela vai conseguir chegar a tempo, ela consegue chegar mais em cima da hora, e a fila também é diferenciada. Então, por exemplo, no Hot Wheels, fica a fila no canto esquerdo para as pessoas que não compraram VIP, e no canto direito para as pessoas que compraram e também para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né, tá gestante, lactante, porque a gente tem também os nossos preferenciais de acordo com a lei, né? Então, assim,
Esse VIP, ele se enquadra como se fosse um preferencial mesmo, ele vai entrar junto com pessoas que são preferenciais. A diferença é que ele, por lei, não tem uma preferência, então ele adquiriu isso, né, para ele conseguir personalizar ali a visita dele. E aí ele já entra no lugar, né, ali mais fácil, mais rápido ali acesso, ele vai garantir o lugarzinho dele, então é algo bem personalizado, tá? Os nossos acessos VIPs do show. Fechou, podemos seguir. Tá? E aí, só para também frisar, cada show tem um lugar determinado. Então, por exemplo, Hot Wheels, o VIP fica no meio da arquibancada, né? O do Madagascar e do Sonho do Cowboy já fica na frente, porque a arquibancada é diferente, né? Então, já fica mais nas fileiras da frente. Então, cada um tem os bancos ali específicos determinados, que é o próprio monitor que vai orientando, tá? Aqui é o nosso videozinho institucional, que já mostra também um pouquinho mais do parque. E é isso, pessoal, um pouquinho ali da nossa apresentação, né, de falar sobre os nossos opcionais. Eu vou ver aqui se vocês têm mais alguma dúvida, tá? Pode estar perguntando aí também. Olha, aqui todo mundo já fez as perguntinhas. Uhum. A Evelyn Cristina está perguntando do conteúdo, aí eu encaminho depois para os comerciais, aí é só solicitar para o comercial da FRT que atendem vocês, tá? Isso. Eu vou encaminhar tudo certinho ali, tá? Para que vocês também possam passar esses vídeos ali para os seus clientes, né? Porque assim mostra mais ainda de como que é o nosso parque, né? De como que é aquele show, de como funciona. Então é bem interessante. Eu vou mandar todo o material ali que a gente tem, tá? E nós estamos também solicitando para o nosso time de comunicação disponibilizar mais de alguns materiais que eles já estão ali em andamento, então vai ser bem legal. Material até mesmo de vídeos com dúvidas, né, que as pessoas têm. Os Então vai materiais ficar atualizadinhos, né? isso, bem A gente tem atualizado. alguns comentários aqui bem legais, né? A Tiele falando que ela foi com o filho dela e achou pouco, 2 dias.
A É, Michele também, a Michele é a nossa colaboradora, ela foi no parque, o filho dela estava hoje está com 10 anos, a filha, que hoje tem 10 anos, todos os anos a gente vai pelo menos uma vez. E a minha pergunta, na verdade, é dela, o que aconteceu com a cobra da ferrovia do Dino Magic? Tem pretensão de voltar? não tenho a pretensão de voltar, infelizmente. Eu também confesso que quando saiu, eu como pessoa que vem no parque desde criança, né? Então eu tenho uma história realmente com o Beto Carreiro, já de muitos anos. Eu também estranhei, também senti um pouco, mas assim, eu tô tentando ser um pouco mais desapegada, porque eu entendo, né, hoje em dia que a gente precisa crescer, né? A gente precisa realmente avançar para não ficar para trás, para cada vez mais estar envolvido ali nas novas mudanças, né, nas tecnologias, nos gostos das pessoas. Então, eu também estou trabalhando a minha mente, gente. Eu sei que é difícil, né? Algumas coisas que se vão, alguns brinquedos que deixam de existir, algum show que para, por exemplo, a gente parou o Aqua em abril, né, depois de mais de 20 anos de atuação. Então, muita gente também sentiu, ficou triste, mas realmente tudo isso é para um bem maior, né? Tudo isso é para que a gente continue crescendo, se destacando como destino, porque é o que eu falo. O Beto Carreiro, ele não é uma passagem, as pessoas passam por Balneário. O Beto Carreiro é o destino delas, né? E é isso que a gente quer ser cada vez mais, destino das pessoas, aquela programação, né? A família ali, olha, vamos nos unir, vamos juntar dinheiro, é mês a mês, é você ver a pessoa chegar aqui depois de tanto se esforçar, sabe? Depois de um sonho realmente, era o sonho dela conhecer o Beto Carreiro. Eu escuto pessoas que falam, desde criança eu via o Beto na TV, eu assistia, eu via o parque, eu ficava doido para ir, e eu não consegui ter a oportunidade, né? E aí agora eu estou conseguindo vir com a minha família, trazer meu filho pequeno ainda. Então, assim, são histórias muito gratificantes para nós. Ô, Jess, só reforça, então, por favor, duas coisas que é importante Uhum. falar, reforçar de novo para quem não prestou atenção sobre a Fire Rip, ou que ela vai estar, né, em obra de quando a quando, e os dias que o parque vai estar fechado, né, a partir de agosto até dezembro, né? Só reforça isso para nós, por favor. Tá. Gente, a Fire Whip de junho até agosto ela não vai estar operando, tá? Eu falei aqui no início, mas alguém pode ter perdido, né? Nós trabalhamos todo ano com calendário de manutenção, né? Porque toda máquina precisa de uma manutenção. E a Fire Whip, o que acontece? Ela é um brinquedo já antigo, né? Ela já é desde 2008, então ela já tem um certo período. E o que as pessoas reclamavam muito da Fire Whip? Assim, eles amam, né? Mas ao mesmo tempo falavam bastante da questão das dores no pescoço, ela se mexia demais, o trilho não era muito confortável. Então a gente precisou realmente parar esses 3 meses para arrumar isso, porque é um trabalho, assim, gente, bem minucioso, né? Então, a Firewhip, ela vem de fora e teve que trazer, né, tudo para cá, e agora os nossos técnicos estão lá, eles vão fazer diversos testes, então realmente precisa desse tempo, tá? E a outra questão é dos dias que a gente vai parar. As terças e quartas-feiras, a partir de agosto, até a primeira quinzena de dezembro, tá? O parque estará fechado, exceto em semana de feriado. Então, por exemplo, 7 de setembro, cai numa segunda, 8 e 9 vai abrir, porque aí as pessoas já vêm para cá, né, em feriado prolongado. 12 de outubro, feriado, segunda-feira, 13 e 14 vai abrir, tá? Finado, dia 2 cai numa segunda também, tudo segunda, né? Os feriados agora. 3 e 4 vai abrir, tá? Então, em feriado, a gente não vai fazer o fechamento do parque, justamente porque as pessoas já fazem algo prolongado, tá? Agora, tirando o período de feriado, terça e quarto, o parque não vai estar aberto, justamente para a gente conseguir dar andamento, conseguir finalizar mais rápido ainda as nossas obras, né? Como eu citei para vocês, em outubro vamos entregar a galinha pintadinha, em 2028, vamos entregar a nova área temática do Bob Esponja, né? Então, tudo isso, gente, é muita movimentação, né? É bastante obra. Então, nesses 2 dias, a nossa equipe de obra vai conseguir ter mais tempo livre e poder fazer mais barulho, sem incomodar os visitantes, tá? Legal. Aí tem mais uma pergunta aqui da Bela Azul.
Existe algum grupo exclusivo de agentes que mantém atualizações sobre o parque e atrações? Então, nós temos grupos por regiões, tá? Então, região do Rio de Janeiro, região do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, região de Minas, Espírito Santo. Nós temos grupos direcionados para cada região, tá? E depois eu posso também mandar o link de cada um ali para a Lu e ela repassa, tá, Lu? Beleza, pode me mandar, não tem problema Porque não. por lá a gente coloca atualidades, né, do parque, a gente coloca promoções, tá? Tudo certinho. Fechou. Nós, como agentes, conseguimos fazer uma visita nos bastidores ou somente com um Premium Tour? Somente com Premium Tour, tá, gente? Na verdade, assim, nós estamos querendo implantar uma visita técnica, né? Ainda vai acontecer esse passo a passo, mas enquanto a gente ainda não determinou como é que vai ser, como que vai ser o período, né? Como que vai funcionar em si, por enquanto só com Premium Tour, tá? Beleza. Então, pessoal, acho que para não alongar, né, mais o nosso treinamento, né, que todo mundo tem sua correria aí, o Amaury está fazendo mais uma pergunta aqui, mas tem algum benefício para a compra de ingresso regular para o agente? Para o agente, não Para entendi. a gente, é. Eu não Amaury, reformula a sua pergunta, ficou meio para o agente de viagem. Tem algum benefício da compra de ingresso para o agente de viagem? Ah, sim, eu acho que a Marina É, estava o da falando da tarifa agente, acho tarifa. que ele deve estar Isso, querendo. Aham. é. Nós temos a tarifa agente, tá, Mauri, que dá Uhum. 20% de desconto para o agente e até 3 acompanhantes dele, limitado a 2 visitas por ano, tá? Isso, aí eu avisei para eles para solicitarem, né, para o consultor, que aí é via offline para nós. Isso, é via offline, exatamente, tá? No VIP também tem o benefício, mas não é de 20%, tá? É 10%. É, E aí também, pessoal, para quem tem o guia nacional, o Cadastur, né, quem tem o crachazinho, fez o curso, tirou como guia nacional ou regional Santa Catarina, tem a cortesia aqui no dia do parque, tá? Não precisa ter uma quantidade de pagantes, não precisa solicitar a tarifa agente, é só chegar aqui no parque com crachá que consegue retirar a cortesia. Mas Só aqui as meninas estavam com dúvida se eram para 2 ou 3 acompanhantes, são 3 acompanhantes, são tá? A três, Emily. isso. São três, pessoal. É para o agente e mais 3 acompanhantes. Não precisa ser família, pode ser amigo, pode ser qualquer pessoa, tá? Não precisa Uhum. comprovar vínculo. Então, pessoal, agradeço a participação de vocês. Então, os nossos comerciais, os nossos consultores estarão disponíveis para o que vocês precisarem, para as dúvidas, pode ir nos acionando. Aí o que tiver, né, de dúvidas a mais, extras, a gente aciona a equipe da Jéssica para poder ir suprindo, né, as dúvidas de vocês e auxiliá-los para que possam vender da melhor forma. Lembrando que os nossos ingressos estão disponíveis nos nossos portais, tanto no Compre Fácil quanto através do Infotera, sempre disponíveis, né, com as datas já vigentes, com as datas que estão, né, abertos, né, os dias de funcionamento, tudo certinho, e qualquer dúvida que for surgindo, né, ao longo da venda, precisar de alguma ajuda, alguma informação para fluir a venda de vocês, falem com o nosso time, que a equipe FRT está à disposição para ajudá-los a fluir as vendas e fazer com que seja tudo da melhor forma possível, tá bom? E qualquer dúvida, pode nos acionar, que a gente está aqui para ajudá-los, tá? Muito obrigada. O material a gente disponibiliza para vocês, daqui a pouquinho a Jéssica já salva e me manda, e eu encaminho para os nossos comerciais, os nossos vendedores, tá bom? Obrigada, Jess, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento aí de todo o parque, todo esse amor, esse carinho, né, que você tem com o parque, que a gente percebe que é nítido. Obrigada Sim. mesmo, viu? Se não fosse com emoção, não teria como, né? Então, assim, a gente fala, a gente até brinca aqui que a gente somos os carreiros, né? A gente não é trabalhador normal, a gente não é registrado, a gente é carreiro mesmo, porque a gente carrega, né? Tem que trazer
Essa essência, A né, do essência Beto. do nosso fundador, exatamente. Então, assim, não tem como falar do parque sem falar com essa emoção, com esse carinho. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês ali todo esse conhecimento realmente, que tenha sido muito proveitoso e tirado todas as dúvidas, tá, pessoal? Mas pode deixar que eu vou passar ali o material também. E aí, qualquer dúvida, né, vocês vão perguntando depois aos consultores, tá? Se a Lu precisar também, ela me tira alguma dúvida, algo que vocês pontuarem, sem problemas, tá? Muito obrigada por essa experiência, esse momento nosso. Obrigada a todos, viu? Tenham um bom dia e boas vendas. Boas vendas, pessoal.